Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje eu tô aqui no lugar do Samuel, que é habitualmente nas lives da Pro Esporte, e vou ter o prazer de receber um grande amigo meu, que é o Dr. Hélio Fadel, psiquiatra, especialista em psiquiatria do esporte, sócio, diretor da Pro Esporte, atualmente diretor de qualidade da clínica, e uma pessoa que tem uma experiência muito legal na área de performance e saúde mental. Então, eu tenho o prazer hoje de ter aqui meu amigo participando junto comigo e a gente vai fazer um bate-papo sobre performance. Esse bate-papo ele vai ter a duração total de 3 lives, iniciando hoje com saúde mental, aqui com Hélio. Na semana que vem, performance relacionada à nutrição e suplementação com a Fernanda. E depois a gente vai ter uma última live sobre performance e treinamento físico, dado especial. E aí, Hélio, como é que estão as coisas? Tudo bem? Salve, salve. Beleza, Marcos? Tudo jóia? Melhor agora. Hélio, vamos lá. Primeiro, claro, fala um pouco aí do trabalho, sobre o que você tem feito dentro da psiquiatria do esporte, mas eu queria já começar com uma provocação aqui. A gente falou em performance e saúde mental. E o que eu queria saber é se esse é um assunto para atletas profissionais ou se é um assunto que serve para qualquer um de nós, atletas amadores, praticantes recreacionais de exercício físico. Bom demais. Já começamos bem aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez numa live da nossa Pro Esporte com o meu professor, Marcos. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem? Marcos, o áudio está legal? Antes da gente começar, tá ok. A Meli não estou em Juiz de Fora, por isso não tem aquele quadro de sempre atrás. E estou aqui no Rio. Mas, respondendo essa pergunta, então, como é que será, né, que saúde mental, performance, isso é só para atleta de alto rendimento? Não é. Não é só para atleta de alto rendimento. Vamos falar, né, os praticantes de exercícios, amadores, podem se beneficiar dessa abordagem da psiquiatria do esporte, porque todo mundo tem objetivo, né? Então, não só o atleta de alto rendimento, que tem aquela cobrança por resultado contínua, né? Mas o esportista amador, a pessoa que até sedentário precisa ter a inserção da atividade física de uma maneira saudável na sua vida e às vezes falta pragmatismo, às vezes falta um norte para começar isso, como começar, né? E pode ser que às vezes tenha algo associado, um prejuízo no sono, uma ansiedade latente, a regulação da energia diária não está legal. Então a gente vai trabalhar em cima daquilo que a pessoa deseja melhorar, né, do ponto de vista comportamental, do sentimento, o que não está legal, a gente vai alinhar. Então a psiquiatria do esporte entra para ser algo igualmente importante à saúde física, porque não tem como você performar bem, seja alto nível ou não, né? Quando eu falo performance, performance é para todo mundo. Então, você tem que performar bem no trabalho, a sua relação interpessoal não está legal, você pode melhorar isso, vamos lá. Trabalhar o aspecto psíquico, né? E aí, só, no caso, né, explicando um pouquinho disso da psiquiatria do esporte, ela entra porque muita gente não sabe, né? A gente até falou isso aqui antes da psiquiatria com psicologia, né? Quem que eu devo procurar? Será que é o psicólogo? Será que é o psiquiatra? Ambos visam saúde mental, têm a mesma importância, mas com abordagens diferentes. Na dúvida, procura aquele que for mais fácil para você, é isso que eu falo sempre. Aí, uma boa. E nada impede que dois profissionais, né? É muito comum que o psiquiatra acabe encaminhando para o psicólogo e o contrário também é verdadeiro. Mas muito bem, Hélio, vamos lá. Então eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho aqui de bate-papo e eu faço umas consultas para mim também, né? Vamos para uma situação. Vamos supor que você conheça um médico de 40 anos de idade que nos últimos 7 anos pratica corrida de rua, tá? E que nos últimos 2 anos faz triatlon. Então esse cara busca alguns desafios de esporte, isso acaba sendo uma motivação para que ele procure sempre evoluir e num determinado momento ele fica curioso sobre o seu trabalho, né? Então assim, eu como atleta amador
como esse indivíduo que pratica aí, no caso, esses esportes de endurance, corrida, o triatlon, o que que eu posso esperar de uma consulta contigo? Como que é a orientação que você faz para alguém como eu, por exemplo? Ótimo, Marcão. Eu falo assim, primeiro é exatamente isso, a gente tem que explicar e deixar claro como que podemos ajudar, né? Senão fica difícil de saber como que é essa pertinência. Muita gente que me procura, né? No caso, eu falaria para você, o meu paciente. Primeiro, não existe fórmula mágica para nada, né? Então, às vezes, a pessoa quer melhorar a performance e aí vem, poxa, o que será que esse cara, esse psiquiatra do esporte pode oferecer, né, de solução que ninguém ainda pode ter descoberto? Então, eu falo assim, né? As principais soluções, nós mesmos que vamos dar. Então, eu parto muito do princípio que é tentar fazer o mais simples primeiro. Então, a gente vai tentar potencializar tudo aquilo que a pessoa tem dentro da preparação mental, treinamento das habilidades mentais. Se você não tem nenhum objetivo, a gente vai tentar descobrir isso juntos, né? Seja uma prova de fim de semana, uma prova que você quer treinar para daqui a um mês, um ano. Então, vamos partir da organização, né? Um planejamento e aí uma rota para executar aquilo que você tem que fazer, colocar pequenas metas ao longo da sua trajetória. E aí, até com estratégias de gratificação, como é que isso vai sendo traçado dentro do perfil de cada um. E aí, dentro do básico, eu vou avaliando, né? Será que existe aí uma ansiedade, uma alteração de humor comportamental, o sono não está legal? A gente vai corrigindo aquilo que está disfuncional, que não está positivo, né? Da alimentação também eu incluo aqui, para a gente chegar depois e pensar em algo mais estratégico, mais, vamos dizer assim, até de alta performance, tá? Mas então por isso que eu falo que serve para as pessoas que querem um resultado mais simples, tem um objetivo menos complexo, até quem tem aí competições, né? Depende do esporte para viver. E aí, né, uma coisa acaba que leva a outra. Você falou até que o psicólogo também tem o seu papel junto com a psiquiatria, é isso. Às vezes a gente vai precisar desse trabalho interdisciplinar com o médico do esporte, com a fisioterapia, com a ortopedia, né? Um período de recuperação de lesões também é muito comum da gente auxiliar a pessoa do aspecto psicológico, que às vezes trava e não consegue voltar para aquele nível de performance anterior. Então, é uma série de situações, né, que a gente vai ajudar dependendo do momento de cada um. E assim, eu consigo, é claro, não tem uma fórmula mágica, até porque dentro da performance, né, eu já falei, a gente tem que passar por outras áreas também, não é só a saúde mental. Mas assim, do ponto de vista muito prático, quais são os elementos que você usa aí no seu dia a dia de tratamento junto ao atleta que podem potencializar os efeitos aí em termos de resultado? Ótimo. Eu vou muito no escopo da preparação mental e treinamento das habilidades mentais. Isso sem a gente falar de medicação, né? Porque aqui não é medicação para melhorar a performance diretamente. É uma medicação que vai tratar alguma disfunção, alguma patologia e, consequentemente, com isso a pessoa performa melhor. Mas na questão da preparação mental, a gente tem o quê? As rotinas pré-competições, pré-treino, né, que é você descobrir junto à pessoa o que é melhor ali antes de entrar na sua prática, o que promove um bem-estar maior, uma concentração, um relaxamento, porque o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro. São estratégias completamente diferentes e isso tem muito a ver com o perfil de cada um. Então isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado, né? Então a gente também tem técnicas de relaxamento, de respiração, que é extremamente importante, né? A pessoa esquece, o atleta, muitas vezes, da importância de uma respiração correta, como que isso vai impactar na oxigenação do músculo, na oxigenação cerebral e até para tomada de decisão, isso faz muita diferença. Só estou aqui com medo porque eu tive que fazer um malabarismo para não cair a câmera, então eu vou checando aqui, tá? Outras técnicas também, a gente tem a visualização e mentalização, que é o quê? Isso aí já tem estudo comprovando, né? Que quanto mais a pessoa vai visualizar, mentalizar
um gesto esportivo que faz, né? Seja numa corrida, por exemplo, você na largada ou na chegada, ou você lidar com aquele momento de dor que vai surgir, né? É inevitável. Como é que você consegue trazer isso para um aspecto mais real possível e se preparar para a adversidade? Então, mentalizar algo sempre positivo, né? Para que isso possa se repercutir na hora que você executar. E também eu gosto de falar do diálogo interior positivo, que anda muito lado a lado com a mentalização, que é o atleta ter o hábito, né, de dialogar consigo mesmo de maneira positiva. Aí a gente estava até conversando outro dia, né, Marcos, de uma situação que é muito interessante, que os atletas tendem a se cobrar demais, seja os amadores, os de alto rendimento, e aí com isso vem um pensamento depreciativo em cima da sua prática. E a gente pode desmembrar como? Vamos pensar aqui. A gente chama de self 1 e self 2. Self 1 seria seria o seu treinador, seria um pai, né? Quem te dá o comando, é o seu pensamento analítico que vai ficar ali dizendo o que você deve fazer, por exemplo, no tênis. Né? O tênis é um esporte extremamente mental. Então, o self 1 vai dizer o que você tem que fazer. E o self 2 é o agente executor, é o que você vai fazer. E quando esses selfies não estão conectados, existe, por exemplo, um selfie 1 muito julgador e um selfie 2 muito autocrítico, depreciativo, a sua performance tende a cair. Então é muito importante o atleta aprender a desenvolver estratégias para que ele possa se analisar, isso é importante, mas que não seja nada como um julgamento, né, sobretudo negativo, porque senão você vai entrar naquele ciclo vicioso que a gente fala, né, os erros vão acontecer, você vai achar que o erro é um comportamento, que o comportamento é sua personalidade e que a sua personalidade, consequentemente, é ineficaz. Então, olha quanta coisa a gente pode trabalhar sem falar em medicamento, né, como que o comportamental tem muito, muito a ver com a performance. Cara, me fala uma coisa sobre visualização. Isso é uma coisa muito interessante. Eu aprendi contigo um tempo atrás. E me disse é mais ou menos isso mesmo e como que isso acontece dentro do nosso corpo. Supondo que eu vá para uma partida de vôlei, por exemplo, né? Que eu seja um atacante e que eu então, né, a minha fazer e para isso eu vou fazer uma cortada. E o trabalho então de me enxergar no jogo, pegar, saltando, partindo para cima da bola e executando uma cortada perfeita. Isso de fato faz com que eu possa na hora performar melhor. É isso mesmo, assim, eu consigo traduzir isso em prática. Como que acontece isso, cara? É muito difícil assim, porque na visualização você pode até imitar o gesto que você faz, tá? É importante a gente falar isso. Então, se tiver em casa o atleta, ele pode fechar os olhos e imaginar ele dando uma cortada, o lado que ele vai pegar na bola, como que a defesa oponente vai subir. Então, os estudos mostram que atletas que praticam visualização com mais frequência tem uma probabilidade maior de ser bem sucedido na prática, porque é igual a um treino físico. Só que você tem que realmente conseguir ter a habilidade de se desconectar daquilo ao seu redor e por isso que uns falam visualização, mentalização, imagética, né? São diferentes terminologias que a gente usa. E aí você vai ver a sua forma de concentrar e se isso está sendo eficaz. Uma das formas de aferir, porque às vezes você pode estar assim, nossa, mas é isso mesmo? É tão simples assim? É simples, só que aí a gente tem ferramentas, por exemplo, o neurofeedback, que é um estudo das ondas cerebrais, que aí a gente coloca no atleta e pede, por exemplo, para ele fazer um gesto esportivo, né, com a concentração máxima, e a gente ali, no momento, né, para quem não está entendendo o que é neurofeedback, é um aparelhinho que a gente coloca, né, e vamos ver na tela do computador como que está sendo as ondas cerebrais voltadas, né, para concentração, para relaxamento, na hora que tem que ser mais tranquilo, para ver, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo uma visualização correta, que está mentalizando positivamente, mas na verdade no popular está viajando. Então, isso é treinamento, e você faz sessões de neurofeedback, por exemplo, que vão te ajudar na visualização. Então não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Às vezes o jeito que você faz não está sendo legal. E aí a gente consegue mais ou menos aferir, né?
Então é uma métrica que a gente tem bem legal. E me diz uma coisa, cara, eu acho que isso tudo ficou muito popular na época da Copa do Mundo, com o Cristiano Ronaldo, né? Toda vez que ele ia bater uma falta, chamava muito a atenção de todo mundo, que ele sempre tinha um padrão respiratório, né? E para quem entende, isso ficava bem evidente, e parece que ele usava técnicas de visualização também. É isso mesmo? O que é que o Cristiano Ronaldo faz ali na hora que ele vai bater a falta que chama tanta atenção de todo mundo? Isso, perfeito. Ele faz três, né? Ele faz a visualização, a respiração e que está atrelada a, vamos dizer, rotina pré-batida de falta. Quando a gente fala pré-competição, pré-treino, pré-ação, né? Então ele tem aquele ritual que para ele serve. Muita gente fala, né? Nossa, que cara marrento, tá fazendo aquilo para aparecer. Não, é o momento dele, é o que ele entende que para ele funciona e como a gente sabe da qualidade do Cristiano Ronaldo, realmente funciona, né? E a gente vê atletas de basquete também que no intervalo sentam, né, e ficam com a sua respiração uniforme para diminuir a aceleração, para entrar em sintonia com a partida. Falou do futebol, né? Então, antes dos jogos, os atletas, eles colocam, né, o fone de ouvido e aí vão do ônibus até da concentração até o momento do jogo, eles estão ali na rotina deles. Cada um encontra a sua, né? Então, isso é muito individual e tem que ser respeitado. E às vezes a pessoa chega e fala, né? A gente tem que investigar. O que você faz? Você faz alguma coisa? Não, não faço nada. Simplesmente chego lá e vou. Não. Então vamos trabalhar isso aí, né? Por exemplo, corredor. Você gosta de ouvir música? Ah, eu tenho umas músicas aleatórias aqui. Não, a gente consegue fazer até uma playlist do que você mais gosta. Ah, eu me sinto melhor com música rock, que me deixa ativado. Eu prefiro música clássica, porque eu já sou muito enérgico, então ela me tranquiliza. E assim, aí a gente vai sintonizando o que é melhor. Mas o Cristiano Ronaldo é realmente fora da curva porque ele usa muitas técnicas mentais, né? A meditação, que a gente pode falar aqui, como é que a meditação é extremamente importante, né? Tem atletas que gostam de meditar antes de entrar numa partida, ou então quando estão em casa. É uma prática que eu recomendo mesmo com bastante frequência também. Ah, legal. Acho que tinha uma outra atleta, eu não sei se você vai lembrar dela, provavelmente a Hortência, a maior cestinha do nosso basquete. A Hortência tinha também uma rotina antes de todo arremesso, de todo lance livre ali. Ela tinha uma técnica de respiração que também chamava atenção, né? Ela sempre fazia uma inspiração profunda, expirava e aí ela fazia o arremesso. Então isso já, talvez a ciência da saúde mental nem soubesse tanta coisa sobre performance naquela época, mas ela já utilizava. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante, cara, nas corridas, a gente tem algumas pessoas aqui que estão acompanhando aqui, que são corredores também de longa distância, essa questão da visualização da linha de chegada. Uma vez a gente conversou sobre isso e intuitivamente, ou muito antes de conversar contigo, uma coisa que eu sempre gostei muito, né, quando você está correndo uma maratona, um cara amador como eu, que não tem grandes objetivos, vai completar essa prova próxima 4 horas. Né, e aí, com 2 horas, 3 horas de prova, 30 quilômetros, começa a doer. E dói bem. Né? E nessa hora você fica se perguntando o que você está fazendo ali, né? Se a cabeça não está muito legal, se você não está curtindo muito o momento, é um pouco complicado. E uma das coisas que funciona muito bem nessa hora é a visibilização da linha de chegada. Ou a visualização da linha de chegada, né? O melhor. Se imaginar cruzando a linha de chegada, se imaginar completando o percurso, isso normalmente é atrelado a uma disposição, né? Quem corre sabe disso, pode até aumentar a velocidade nesse momento, as dores diminuem, é quase que automático, né? Todo um conjunto de coisas que mudam aí do nosso sistema nervoso autônomo e fazem com que a gente performe bem melhor mesmo. Mas aqui, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente abriu hoje aqui para algumas pessoas perguntarem sobre, né, tirarem suas dúvidas, e o que me chamou a atenção é que quase todo mundo queria saber sobre motivação. Então as perguntas foram: como faço para treinar num dia que estou desmotivado? Como faço para ter a motivação durante a pandemia? Como faço para treinar quando estou desanimado? Então foram várias perguntas sobre o mesmo tema. E aí, você tem alguma dica sobre isso? Tenho, ela é mais até da aceitação, tá? Realmente, assim, né? Muitos atletas vêm me procurando nesse momento da pandemia.
com essa questão, porque tiraram até, né, tiraram as competições e aí com isso a motivação cai, não sabe se está treinando em vão, o que vem pela frente, né? Então eu falo assim, olha, eu não vou ser aqui, vou tentar tampar o sol com a peneira, né? Dizendo que não, você vai conseguir, é só você querer. Não, não é assim. Tem dia que você não vai querer, não vai ter vontade. A gente acorda às vezes e não quer ir trabalhar. Então, assim, se a motivação não está, se não está sendo um momento de motivação, tem que usar o quê? Da disciplina. Então, pensar menos em motivação, porque quanto mais você se cobrar essa motivação, vai ser pior. Então, ela pode não vir, aceite. Então, até que se você não tiver que treinar todo dia, ok, você não vai treinar todo dia. Né? Mas você tem que se esforçar e entender que, na falta da motivação, a disciplina tem que prevalecer. E aí, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Ah, você tem que se manter no alto nível? Não tem motivação? Dá um jeito. Arruma, seja disciplina com outras pessoas, né? É difícil a gente falar isso em período de isolamento, mas no esporte individual, às vezes você vai tentar por você mesmo ou tentar com as outras pessoas que estão na mesma empreitada que você, né? Mas essa briga da motivação com a disciplina, ela é muito, muito complicada porque é desigual, né? Então não é tão simples assim, mas tem que ir por esse lado e eu gosto de pregar a aceitação. Boa. Eu acho que estar motivado é sempre muito bom, mas nem todo dia você vai estar motivado. Quando tem um objetivo macro, né? Você tem uma prova-alvo, e aí você se prepara para ela, fica mais fácil estar motivado. Existem as motivações, né? Isso que você falou, eu vi alguns exemplos agora durante a pandemia, gente malhando em casa num treino online junto com um amigo, né? Então, um motivando o outro. A play que você gosta, né? Que te tira da cama, né? Que faz que você tenha vontade de sair dali. Mas eu concordo muito com o que você falou. A gente já discutiu isso até em outro momento, numa live sobre questão. O que faz com que o sujeito saia 4 horas da manhã da cama, no inverno, num dia chuvoso para ir treinar, é algo além da motivação. Porque a única motivação que eu consigo ter 4 horas da manhã no frio é dormir. É a única. É pegar o edredom e ficar ali. Para sair da cama, eu tenho que ter disciplina, né? Aquilo tem que virar um hábito, eu tenho que ser disciplinado. Então, no dia que você está motivado, naquele dia que você está alegre com o seu treino, ótimo. No dia que você não está, simplesmente faça, não é isso? Faça, porque no dia seguinte essa motivação reaparece, na semana seguinte ela reaparece, a gente vai criando outros objetivos e isso vai acontecendo. Correto? Perfeito, perfeito. E uma coisa, né, Marcos, é importante a gente dizer aqui como é que a saúde mental ajuda muito nisso, porque como profissionais que atuam nisso, né, a gente vai conseguir identificar se esse padrão, se existe um padrão de disciplina da própria pessoa, porque às vezes ela está cometendo um padrão de repetição de largar as coisas pelo caminho, não só no esporte, né, a falta de motivação ela se expande para outras áreas também. Então, às vezes, você consegue mostrar, dar esse insight para a pessoa e aí ela mesma começar a se fortalecer, encontrar mecanismos para, tipo assim, por que tudo que eu começo a fazer eu paro pelo caminho? Né? Não é só a corrida que realmente eu estou desanimado, não. Eu tenho que cumprir algo que eu estou procrastinando aqui, ou então uma tarefa no trabalho, algo assim. E no esporte não está sendo tão diferente. Então, se a gente observar, não dá para dissociar, né, quem é uma pessoa o corredor do trabalhador, do pai de família, do irmão. A gente apresenta padrões de comportamento, né? Claro que a gente evita aquele famoso levar um problema de casa para o trabalho ou para o esporte, mas você não é outra pessoa. Isso é uma forma um pouco equivocada de dizer, né? Nós somos seres complexos, mas que somos uma pessoa só. Então tem que entender esse padrão comportamental aí para a gente ser assertivo na própria motivação. Cara, e isso é tão interessante, tão verdade, que hoje grandes empresas procuram para o seu quadro de executivos pessoas que tenham alguma ligação amadora, claro, com o esporte. Porque normalmente quem tem o foco, quem tem a disciplina no esporte, acaba tendo em todas as áreas da vida, né? Acaba tendo no trabalho, acaba tendo, enfim, nos seus relacionamentos e por aí vai.
Então, parece que é mesmo um padrão de comportamento, né? E aí eu acho que isso que você falou é bem interessante, é avaliar se a motivação está faltando exclusivamente para o esporte ou se é uma falta de motivação geral e para tudo que se faz. Assim, bem legal, não tinha pensado sobre essa ótica aí, mas bacana a sua resposta. Aqui, me diz uma coisa, cara, vamos mudar um pouquinho aqui. Saiu, eu comecei perguntando do esporte individual. Você tem um trabalho que é muito legal, que é um trabalho de formação de equipes, né? Ano passado, principalmente por conta dos jogos universitários aqui na nossa cidade, aqui em Juiz de Fora, você foi procurado por várias equipes da cidade e inclusive por equipes de fora. Eu acompanhei a dinâmica do grupo que você fez, né? Então você se reunia lá com equipes e fala um pouquinho sobre o trabalho, sobre qual que é o foco dele, como que ele é feito, o que que se pode esperar e me fala uma coisa, Hélio. Eu notei que você fez muito mais trabalhos com equipes femininas do que com equipes masculinas. Seria Uhum. isso uma resistência maior dos homens a procurarem esse tipo de ajuda ou foi só uma coincidência mesmo? Então vou dessa para a próxima. É verdade. Eu acho assim que isso a gente consegue entender até de maneira mais sistêmica, pensando em saúde mental, depois em saúde geral, né? Que o homem não se cuida, aquilo que a gente fala sempre, né? Então, na saúde mental, isso acontece também, ou mais, né? Então, até quando falam que tal doença tem prevalência maior entre as mulheres, doença mental, né? Tem prevalência maior entre as mulheres, ok, até pode ser, mas a subnotificação de situações envolvendo o sexo masculino é muito grande, porque o homem é subnotificação, né? Não tem como rastrear, porque poucos mesmo vão procurar. Então, nessa dinâmica de construção de equipe, né, eu falo que é uma dinâmica, não só uma dinâmica de grupo. A terminologia dinâmica de grupo é como um grupo age, né? Nós, por exemplo, o grupo da ProEsport, temos a nossa dinâmica. Então, é uma dinâmica de construção de equipe. É isso que você falou também. Vieram mais equipes femininas mesmo, mais abertas, né? As críticas aos insights, a gente vê como que pode melhorar. Cada equipe tinha uma demanda, né? É claro que em 1, 2 encontros a gente não consegue, às vezes, obter um diagnóstico daquilo ali, tem que criar até uma relação, vamos falar, não falaria médico-paciente, médico-grupo, né, para a gente entender como que é o DNA daquela equipe, o momento, os objetivos, né, se existe sempre, né, as divergências existem, mas às vezes um atleta que não está muito convergente ali com os demais, isso acaba sendo um foco que vai virando um problema muito grande. Isso a gente precisa de tempo, né? Mas é uma abordagem muito válida, muito interessante. Isso é até mais comum dos psicólogos do esporte fazerem. Mas como a psiquiatria do esporte é algo novo e se propõe a trabalhar na preparação mental, eu vim com essa ideia, com essa proposta. E assim, as equipes que me procuraram, a maioria queria realmente bons resultados ali, ou porque não conseguiam sustentar uma vantagem, né? No popular tomavam viradas, isso é muito comum a gente ver, né? Ou então a equipe que sempre vai muito bem, chega na final, perde. E aí queriam tentar entender isso. Eu acho que isso foi o mais legal. Não é você querer reverter a situação de uma maneira pontual, porque é muito complexo. Eu não falo que eu vou chegar lá, ter uma consulta, né, uma sessão com um grupo e dali eles saíram melhores tecnicamente, taticamente. Passaram pela dinâmica, não é esse o propósito, né? Sim, é questão de entendimento, né, da equipe se entender como um grupo, né? Autoconhecimento, isso é muito importante na psicologia e na psiquiatria, porque com autoconhecimento, né, você consegue entender como que, às vezes, o seu comportamento que parece correto para você, numa equipe, isso ecoa de uma maneira muito distinta. Então, o técnico, às vezes, né, usa uma linguagem uniforme, porque ele precisa daquilo, só que um jogador, ele funciona mais no tranco, o outro você tem que ser mais meloso, entendeu? Isso são coisas que, até entre os atletas, né, as atletas, isso tem que ser conversado, porque um vai responder a um estímulo diferente. Às vezes, aquele que fica mais apático, se você for enérgico, vai ser até pior, né? Porque a nossa reação mais óbvia é você querer injetar ânimo, mas às vezes não é assim que funciona. E aí você com essas dinâmicas, né? Infelizmente eu não estou aqui com a minha caixinha porque eu estou no Rio,
né, a dinâmica do coaching esportivo, que são estratégias para otimizar a performance, né, melhorar o autoconhecimento. Então, eu uso essas cartas e aí coloco as pessoas, né, os atletas, para conversarem entre si e eu já vou analisando, vendo o perfil de cada um. O interessante é a gente fazer um acompanhamento, né, mais a médio prazo, mas foi muito legal do que eu pude trabalhar ali com as equipes, né, sobretudo da UFJF, e, ao meu ver, saíram bem assim, fortalecidas como equipe, né, e o interessante é conseguir inserir aquilo a médio, longo prazo, e perpetuando dos demais, né, calouros que vão entrando, passar os valores, né, isso é muito bacana de fazer. E a gente tem alguns exemplos aí que marcaram muito as gerações atuais aí, né? Um grande exemplo foi o vôlei feminino, né? As meninas por alguns anos tinham um time que parecia assim, invencível, mas amargaram alguns vice-campeonatos, até que em um determinado momento conseguiram quebrar esse ciclo e aí deslancharam. Mas era evidente para todo mundo que tinha alguma coisa ali de errado, né? Que quando as meninas entravam para disputar uma final, que isso pesava demais nelas e o fato das derrotas que vinham em sequência provavelmente naquela hora era um peso nas costas de todo mundo. Então, infelizmente, a gente sabe que mesmo no esporte profissional no Brasil, o cuidado com a saúde mental é muito falho, né? A gente não tem psicólogos e psiquiatras apoiando as equipes. Eu acho que assim, o que talvez o exemplo mais evidente da geração moderna para todos nós tenha sido o 7-1, né? Você pode falar alguma coisa sobre esses dois exemplos aí, mas eu acho que foi você que falou um dia que a gente já tinha perdido aquele jogo quando a gente viu na disputa de pênaltis do jogo anterior a postura dos jogadores, né? Jogadores se isolando, o nosso capitão, o grande líder da equipe, sentado sozinho em cima de uma bola chorando, né? Não é algo que a gente espera de um atleta profissional, né? Então você podia comentar um pouquinho sobre esse comportamento dentro do esporte de grupo, né? Se é importante o líder, o que acontece com a equipe quando o líder, né, se isola do grupo e está ali emocionalmente abalado e por aí vai. E como que isso pode ser trabalhado também para ser revertido. Sensacional. Eu falo assim, a habilidade de ser líder você não necessariamente vai ter, né? Isso aí são alguns mesmo que vão ser líderes de nascença mesmo, ou então vai adquirir ao longo do tempo, mas isso não é imposto. Só que é importante entender que no ambiente coletivo, no esporte, o que conta muito é a energia. Então é isso que você está falando. A energia que você está ali transmitindo, ela vai ser absorvida pelo outro companheiro. O que você vai absorver então se você está vendo o seu companheiro ali amedrontado, né? Com medo, acuado? Você vai se sentir assim, muito provavelmente. Então eu falo que a questão da energia é importante até para quem não está participando ativamente, dentro do campo. Então eu falo, o atleta que é reserva, que não está entrando, ele pode contribuir demais com a energia, porque se o cara que está lá dentro, que é titular, ele vai olhar para o reserva, que não joga há 2 meses, e vai falar assim, caramba, olha a motivação desse cara, mesmo ele não jogando, ele estando ali encostado, seja para compor elenco, não sei, o pensamento que tiver. Ele não está jogando, mas olha o tanto que ele vibra, o tanto que ele acredita, o quanto que ele passa energia para mim, né? Então, assim, ele está jogando junto. Por isso que a gente fala no popular, né? Que um time são mais, no futebol, né? São mais do que 11. E são mesmo. E às vezes são mais do que os atletas. Os atletas são contagiados por aqueles que estão no vestiário também, né? Pelo psiquiatra que está lá, pelo preparador físico, pelo técnico, por todo mundo, pela forma que faz a leitura, por acreditar que pode ter uma virada, né? Pela forma que você vai agir quando toma um gol de empate. Né, a gente brinca, 1-0 ele é extremamente perigoso, porque aí empatou, a energia positiva vai toda para o outro lado, né, para querer a virada. E aí você que tomou o gol, você fica todo cabisbaixo. E aí sempre tem aquela situação de ter um que vai virar e falar, vai pedir calma. Calma, pessoal, calma. Geralmente isso é o que está mais assustado. Acontece muito. Então, assim, aceita que veio uma onda ruim, um momento negativo, que a sua energia baixou, que o momento do outro time está melhor, mas reúne todo mundo, aí é a questão da estratégia que cada equipe vai ter. Mas, assim, aceitar a energia ruim é muito mais interessante do que você negá-la.
Então, isso diz até um pouco de mindfulness, né? De atenção plena, você receber aquela emoção ali do momento, entender o momento presente, mas aquilo tem que passar, né? Então, não retém aquilo para você, tem uma partida pela frente e o esporte mostra, né, Marcos? Tudo pode acontecer. Cara, agora então eu vou fazer uma provocação aqui. Vou começar com uma historinha e depois eu te faço uma pergunta. A Débora, nossa psicóloga lá da ProEsport, maratonista, grande atleta, acabou de colocar aqui uma frase que é o seguinte: comportamento contagia. Isso é tão interessante que já fizeram alguns levantamentos mostrando que em jogos onde o Felipe Melo está em campo, o time faz mais faltas, tá? Então, assim, isso é fato, né? Quando você joga numa equipe que tem alguém que é agressivo, alguém mais nervoso, parece que todo mundo se torna mais agressivo, parece que o time inteiro começa a bater, a fazer falta, enfim. Muito bem, nesse sentido, é claro, eu não estou falando sobre a competência técnica. Mas me dá uma opinião aí, eu sei que eu vou te colocar na fogueira, Neymar e seleção brasileira. Eu, por exemplo, eu comecei a torcer muito mais para a seleção depois que ele não estava. Né? Na Copa América, se não me engano, que a gente ganhou sem Neymar, né? Não sei se eu estou errado, foi quando eu mais torci pela seleção. Eu sempre achei que era laranja podre. Eu sempre achei que uma pessoa com o comportamento que ele tem contamina o grupo. Tá? E aí, cara? Você tem na grande estrela da seleção um cara que contamina o grupo no seu comportamento. Você é o psiquiatra da seleção, contratado pela CBF. E o professor, o treinador, te chama para um bate-papo antes de iniciar o campeonato. E aí? Agora é... Aí você me complicou em todas as formas possíveis, né? A ideia foi executada com sucesso. É, e isso aí assim, é tão complexo, né? Porque um jogador, vamos falar Neymar, Felipe Melo, vamos falar de jogadores polêmicos, né? Que não tem como a gente negar isso. Enfim, o comportamento, né, indica isso. E sim, isso contamina e contagia a equipe. Uma entrada violenta, se a gente vê muito jogo, às vezes o cara dá uma entrada violenta, logo em seguida, questão de segundos, vem outra. E aí começa a porradaria. Porradaria mesmo. Isso acontece demais. Né? Porque ali já está o pródromo do que vai acontecer. Então, mas do Neymar em si, te respondendo, né? Tentando não fugir da sua pergunta. O complicado da saúde mental é porque a gente tem que saber diferenciar o que pode ser dito ao treinador, o que né, diz respeito à individualidade do atleta, porque a gente ali, antes de tudo, está tratando o atleta, está acompanhando ele e não pode ficar fazendo juízo de valor. Muito aconteceu negativamente com a psicologia, Marcos, do esporte, porque teve uma situação no passado, eu não sei exatamente quando, mas foi com a seleção brasileira, que acho que um psicólogo teria dito algo que um atleta não deveria ir para o campo. E aí eu acho que ele foi e destruiu, jogou muito bem, algo assim, ou o contrário. Né? O que a gente não pode fazer é determinar que ele é uma laranja podre ou não. Isso é muito complicado. Então, assim, hipoteticamente, se o treinador vem até mim e pergunta, né, como que tá, o que eu tenho que dizer é aquilo que eu vejo que pode ser prejudicial ou não para a equipe, mas nunca no sentido de vetá-lo ou incluí-lo. Essa decisão máxima é do treinador. Então, eu posso dar algum tipo de informação sem também entrar na confidencialidade do atleta. Entender, por exemplo, isso eu falei em rede de televisão, quando me perguntaram na Band, né, o que aconteceu com o Neymar, quando ele deu um soco num torcedor. O que eu digo é o seguinte, algum tipo de sofrimento ele estava apresentando. Só que a maneira que ele está canalizando esse sofrimento está completamente distorcida. Está errada, não está legal. Então, óbvio que ele precisa de uma ajuda, de uma assistência. Se ele concorda com isso, a gente não sabe. Quer dizer, a gente até sabe que ele já falou algumas vezes que psicólogo é coisa para doido. Né? Mas, também tem isso. Muita gente que nega pode se beneficiar e não sabe. Mas aí entra a questão da desinformação. O próprio meio do futebol ele é muito preconceituoso com saúde mental. O atleta acha que a gente vai dar medicação que vai deixar ele completamente dopado, que vai cair no doping, que vai piorar a performance dele. Então, assim, a gente tem que ir desconstruindo, né? Acham que, nossa, vou no psiquiatra, ele vai me colocar numa camisa de força.
Então, gente, não é assim. Então, a gente conseguir levar isso para o meio esportivo, né? Aí, com certeza, quem sabe um dia o Neymar vai achar que psicólogo pode ajudar. Então, beleza, ótimo. Cara, eu vou mudar um pouquinho de assunto, depois a gente vai encerrar aqui falando um pouco do esporte profissional, mas eu queria aproveitar e, assim, performance, na verdade, vai muito do indivíduo, certo? Então, a minha performance pode ser ganhar um pódio na Olimpíada, mas pode ser simplesmente performar melhor numa prova amadora ou composição corporal, por exemplo, né? Para o indivíduo que está ali na academia treinando. E o que que a gente observa, cara? O ser humano ele é um insatisfeito por natureza, né? Ele sempre quer mais. Tendência E a reclamar, né? Não importa do que. também. E hoje a gente tem um grande problema que com essa superexposição em redes sociais, né, com essas pessoas que estão ditando comportamento, o que eu enxergo no dia a dia lá na clínica, né, na medicina do esporte, é que a gente acaba sendo procurado por pessoas que têm uma busca incessante por performance, tá? E aí tem dois pontos que eu queria que você comentasse. Primeiro, a performance relacionada à imagem corporal, a vigorexia, né? Então, pessoas que já têm uma composição corporal absolutamente adequada para a saúde, que têm uma composição corporal que, para os padrões estéticos da maioria das pessoas, são corpos bonitos, né? Eu digo que a pessoa, se ela se visse, se ela visse o próprio corpo em outro rosto, ela acharia lindo, mas nela não acha. E o que a gente vê, às vezes, é uma busca sem fim por uma melhora que, assim, até que ponto se chega, né? Até onde se vai. São pessoas que trabalham com o próprio corpo, elas falam disso como um meio profissional, isso é uma questão de satisfação pessoal, mas me parece que quanto mais satisfação busca, mais insatisfeito se está. Então eu queria saber como abordar essas pessoas, né? Vou colocar aqui como vigorexia para ficar mais fácil. E uma outra questão foi até uma pergunta do Eric, hoje, que é o seguinte: como estar com alguém que tem um objetivo para o qual ele não está apto? Também é uma coisa que a gente encontra com muita frequência, né? De repente você atende um casal, por exemplo, esse casal corre, aí eu tenho lá um talento na corrida, então ela está totalmente apta do ponto de vista físico para fazer uma prova, uma maratona, e de repente o marido não. O marido é um cara que não tem essa capacidade, né? Vamos dizer dessa maneira, né? Lá na medicina do esporte a gente consegue ver isso com alguns testes físicos, como teste cardiopulmonar, onde a gente mede velocidade nos limiares, onde a gente mede o VO2, e a gente tem como dizer para o indivíduo quem é ele de verdade, né? O que pode se esperar. Só que o que eu já percebi é que todo mundo com quem eu tentei abordar o assunto, olha só, nesse momento você ainda não é capaz de fazer isso, né? Pode ser até que um dia você consiga, mas do ponto onde nós estamos, você não vai conseguir de uma maneira tranquila, natural e saudável chegar onde você quer. Todas as vezes que eu abordei isso, eu acabei perdendo pacientes, né? Eles preferiram nunca mais voltar. Então, assim, Uhum. como cara de que ele não está apto a isso, né? Como trabalhar o psicológico dele para ele saber quais são os seus próprios limites e a questão também dessa imagem corporal. Eu queria que você falasse um pouquinho. Show. Vou de trás para frente. Você falou algo que lembra muito o que eu gosto de dizer. Quando chega para mim, às vezes, um garoto que fala: olha, eu quero ser o melhor jogador do mundo, né? Eu quero ser o bola de ouro. Eu não vou virar para ele e falar assim: olha, você não pode. Eu vou tentando mostrar para ele se o comportamento, até a compleição física dele, né? Se existe a possibilidade dele chegar o mais longe possível. E aí a gente vai criando as etapas de ação. Eu acho que aí a gente entra numa situação delicada que hoje em dia muita gente fala do seguinte: crenças limitantes, né? Como é que é bonito falar o tal do crenças limitantes. Ninguém nem sabe o que é e já está falando. Só que assim, tudo bem, é óbvio que a gente é cheio de crenças limitantes, só que eu gosto de fazer essa analogia. Uma coisa é crença limitante, só que você tem que ter a percepção da realidade, né? Então tem que ter o pé no chão. Às vezes, se você ficar, lógico, né, a persistência é o caminho do êxito, sim, mas também existe o quê? Você ficar dando murro em ponta de faca. Então, tentar remoldar isso aí, né? Tentar fazer a pessoa enxergar por uma outra perspectiva é extremamente difícil. Você está falando que já perdeu um monte de paciente por conta disso. E aí o que eu acho é que a gente pode tentar mostrar para essa pessoa que, às vezes, esse tipo de comportamento persistente, né, em cima do esporte, podem estar
também sendo replicados em outras áreas. E ver se está dando certo. Às vezes ela está sendo persistente para algo no esporte e na vida profissional dela também está fazendo algo ali que não está dando certo. E aí você tenta traçar analogias, entendeu? Por isso que a Débora, se tiver aqui, vai concordar comigo que a terapia é muito importante por isso, porque aí você vai ajudando a pessoa a se conhecer melhor e ver se o caminho que ela está seguindo, se a forma que ela está pensando, o objetivo, né, se ela está realmente querendo provar algo para si mesma ou para o outro, o que está acontecendo de errado. Porque a verdade, às vezes, dói para quem não está preparado para ouvir. Né? A pessoa quer ouvir aquilo que é gostoso, né? Não o que precisa ouvir. Aí você você é mais duro com a pessoa que não está preparada para aquilo. E isso acontece na terapia também. Muito terapeuta perde o paciente porque fala algo que doeu e a pessoa não tem maturidade afetiva e emocional para ouvir aquilo. Né? Então, acho que é mais ou menos dentro disso aí. A Débora está aí, já deu até já sinalizou, né? E a vigorexia, cara? Como que a gente trabalha? Vamos, Virou todo mundo preocupado com a composição corporal, com detalhes, né? Ninguém está satisfeito com o que tem. E aí? Vigorexia, né? O transtorno dismórfico muscular. Tem uma frase boa para esse transtorno que é o seguinte, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, o excesso de exercício físico, às vezes, está escondendo alguma falta de algo que pode estar acontecendo na vida daquela pessoa. Não adianta, tudo que a gente conversar aqui vai se estender para fora do esporte. Né? Então, só vai reforçando como é que é importante a avaliação de saúde mental. Será que tem algo associado ali, um uso excessivo de bebida alcoólica, e a pessoa está querendo compensar com atividade física, ou algum tipo de ineficácia em uma outra área da vida, né? Uma autoestima baixa, né? A autoestima baixa é extremamente relacionada à vigorexia, né? Transtornos alimentares. Então, e a gente tem um grande problema, Marcos, hoje em dia, né? Que potencializa a vigorexia, que é essa imposição cultural aí por um corpo bacana, né? As redes sociais aí servindo como um gatilho negativo para a questão da autoestima. Você acha que o outro está sempre com um corpo mais bonito que o seu, e aí tem uma vida melhor do que a sua, é mais assediado, né? O ser humano ele tem essa busca por reconhecimento, por querer ser notado. Então, a rede social é péssima. A gente vê aí diversos estudos mostrando como que o Instagram é a principal rede social associada a transtornos depressivos, ansiedade, suicídio acontece, gente, por causa disso. Entendeu? Então tem até, a gente já ouviu falar no bullying, tem o cyberbullying também, né? Que hoje você não precisa sair de casa para ser bullyingado, para ser criticado, para ser hostilizado. Então a rede social aproxima. Sofre, né? A Meli já fez bullying com a gente aqui na live, que tá aqui batendo papo e tá sofrendo com isso também, né? Já, então assim, a vigorexia, ela em casos mais graves, a pessoa ela se vê sempre insuficientemente musculosa. Né? E aí isso beira até a psicose. Em alguns casos a gente tem que entrar com medicação, usar um antidepressivo, mas também até um antipsicótico, porque a pessoa precisa, vamos falar assim, voltar para o juízo de realidade, né? E encontrar em outras atividades o prazer e canalizar a energia que ela está só colocando no exercício. Então a vigorexia também está muito relacionada com o overtraining, né? E a gente pode falar aqui de diversas condições que vão estar diretamente ligadas. Não, maravilha, muito bom, cara. A gente já está quase caminhando para o fim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e da sua inserção no esporte profissional, né? Eu sei que você tem sido chamado por alguns clubes, aí, inclusive da Série A do futebol brasileiro e outras oportunidades aí para ficar junto a alguns atletas. Então fala um pouquinho sobre isso. Um pouquinho também sobre como as pessoas podem te achar, né? Essa questão da dinâmica de grupos aí que a gente falou agora há pouco, de equipe, perto para isso, você tem um programa, proposta. Eu te procurar hoje e falar, eu tenho aqui uma equipe de futsal, vou disputar a Copa Bahamas, queria a sua ajuda. Tem uma proposta formatada. Se encerra aí falando um pouquinho sobre isso, por favor.
Show. Também vou de trás para frente. Sim, sempre tem, né, uma proposta. Ela vai variar conforme o objetivo. Então, assim, os objetivos podem ser vários. Às vezes, uma equipe pode vir me procurar porque está com um problema com o treinador. Ou então, tem um atleta que é muito bom, mas não é comprometido, porque bebe demais, porque vai virado para o treino. Ou então, não tem conexão ali, coesão de grupo. Vai variar. Então, eu faço, né, essas dinâmicas com quaisquer equipes, seja para torneio amador, seja profissional, né? Proposta formatada com mais de um encontro, idealmente, mas claro, às vezes chega ali, o brasileiro procura muito na véspera, né? Então, às vezes acontece de estar quase naquele torneio e aí quer uma ajuda. Ok, a gente vai fazer uma intervenção também, né? E vai funcionar, né? Desde que pelo menos a maioria esteja de acordo com isso. Ou pode ser, às vezes, um atleta individualmente falando que não está se encaixando, não está conseguindo, e aí quer melhorar o seu resultado, a sua satisfação com o esporte. Tudo isso é pertinente. E aí eu faço lá na ProEsport, né, na nossa clínica, idealmente, mas também vou até as equipes, que é o motivo de eu estar no Rio, né? Vou puxar agora e desdobrar para isso. E faço essas dinâmicas de construção de equipe. Falando de esporte profissional, futebol, né? Eu venho atuando no Tupi há 2 anos, equipe de futebol profissional de Juiz de Fora, e a prática em loco ela é fundamental para a psiquiatria do esporte. Quando a gente pensa no esporte profissional, porque é ali que eu vou entender como é que é a dinâmica, o funcionamento daquele grupo, o momento, né, a entrega dos atletas, o que estão esperando daqueles atletas, como é que está sendo o diálogo, tudo. Né? E, eventualmente, acontece, né, de aparecer um caso de depressão, de ansiedade, é muito comum, mais do que se imagina, né? A ansiedade de desempenho, pré-competição, uso de substâncias, né? Então, o psiquiatra fica ali como referência. Quando acontece de um time me procurar, como aconteceu recentemente, né, está acontecendo, eu busco me inteirar daquilo, vou até o médico do esporte, ortopedista, o chefe do departamento médico, né, para conversar com ele, ou com um psicólogo, como já aconteceu também de um psicólogo de uma equipe me procurar. Eu preciso entender, né, e claro que o atleta ele tem que permitir. Então, já teve situação de eu ser chamado, mas aí chega na hora, o atleta, não quero ir, psiquiatra é para doido. Então, a gente perde a oportunidade de ver um jogador. Mas, num cenário ideal como vem sendo, eu converso com o profissional e aí o atleta dando ok, sinalizando positivamente, a gente encontra, eu faço a consulta dele, respeitando todo o sigilo médico, né, de uma consulta de psiquiatria. Ou seja, nada vai chegar diretamente para o treinador, isso não vai impactar numa decisão se ele vai ou não para campo, né? Eu falo que se eu tiver que quebrar algum sigilo, vai ser uma situação drástica se eu ver que, por exemplo, que o atleta está pensando em autoextermínio, né? Ou fazer alguma coisa que pode representar um perigo a outros. Aí realmente a gente tem que pensar maior, mas ainda assim eu falo para aquele atleta, olha, vamos chamar algum familiar seu, vamos chamar o treinador, vamos chamar o chefe do departamento médico, porque as ações, as medidas, né, têm que ser tomadas, as decisões têm que ser multi e transdisciplinares, que é o tão desafiador, né? Eu vou dar a minha sugestão, olha, eu acho que você tem que tomar tal remédio, fazer a sua psicoterapia semanalmente. Mas aí, se eu falo isso, né, aí chega depois o médico do esporte acha diferente. Não, esse remédio aqui não acho que é o caso. Então, assim, tem que ter uma coesão. Então, eu atendo o atleta, se ele concordar. Depois eu converso com o médico do esporte novamente, ou com o ortopedista, né? Falo da minha impressão diagnóstica e o que tem que ser feito, a gente chega num consenso. Então, isso que funciona, idealmente, não é o melhor. O ideal é eu estar inserido dentro daquela equipe, como eu venho atuando no Tupi. Mas, se for algo mais próximo, né, porque é um modelo terceirizado isso que eu estou falando, mas que seja o mais próximo possível daquele atleta, daquele grupo e daquela comissão médica. Maravilha, cara. Muito bom.
Queria te agradecer, tá? Porque eu sou um fã do seu trabalho, além de ser, né, é uma honra para o esporte ter você lá como sócio, diretor, psiquiatra, né, trabalhando junto com a Débora aí no cuidado da saúde mental, uma equipe extremamente competente. E te agradecer, como eu disse no início, na segunda-feira a gente continua no tema performance, mas aí a gente vai para uma outra área, a gente vai para nutrição e suplementação com a Fernanda. E obrigado a todo mundo que acompanhou aí com a gente, um grande abraço, espero vocês até segunda. Valeu! Eu que agradeço, Marcão. Obrigado aí a todos. Agradeço aí o tempo de vocês, a paciência. E eu também sou seu paciente, né? Então, a gente está aqui como usuário do serviço do outro, que é muito legal. A gente tem essa confiança, essa relação horizontal. E gratidão, gratidão por tudo, né? Eu sempre falo, Marcos foi meu professor, então para mim foi uma honra desde o início, quando eu recebi o convite para fazer parte da ProEsport, depois me tornando sócio. É realmente assim, muito gratificante. E poder participar dessa live aqui junto com outras, né? Com o Samuel, com a Débora, vai dando muito sentido no nosso trabalho. Vamos em frente, sempre. É isso aí, cara. Valeu então, tudo de bom para você, até breve. Tchau, tchau. Valeu.